Bom dia! Como hoje eu não estarei com vocês, vou mandar aqui uma introdução à literatura de Cervantes, um espanhol que escreveu Dom Quixote. E aí coloquei como subtítulo Literatura como Libertação, porque nós vamos discutir o enredo dessa obra, ler alguns fragmentos, falar muito a respeito dos temas que a obra traz para reflexão. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, né? Aqui é o título, digamos, completo. Esse foi o primeiro romance moderno. Nós vamos ver por quê, né? Ele já traz algumas características, apesar de ser uma obra antiga, lá de, como está aqui, ó, 1605, é uma obra que traz muitas das características da literatura moderna. Bom, eu começo com uma pergunta aqui para vocês refletirem, né? Esse é um dos temas para nossa reflexão. O que separa a razão da loucura? Será que loucura é um conceito universal? Será que a loucura tem a mesma definição para todo mundo? Ou será que depende, né, das questões sociais, culturais? Enfim, né, aqui é uma coisa para a gente pensar. E por que nós vamos pensar a respeito desse tema lendo Dom Quixote? Porque Dom Quixote é alguém que é considerado louco na obra, né? E lá ele vai ter alguns comportamentos que, para aquela comunidade, para aquela sociedade, era uma completa loucura, né? No contexto em que ele vive lá na obra. Mas, se nós trouxermos para os dias de hoje, algumas coisas podem ter uma lucidez muito grande. Então, vocês vão refletir sobre isso, porque daqui a pouco a gente volta a essa questão da loucura, a esse tema. Vamos pensar um pouquinho sobre os personagens, né? Quem são as personagens centrais dessa obra? Alonso Quijano, que é o Dom Quixote, é um homem rico, né? Isso é interessante, de meia idade, ou seja, já é um senhor, obcecado com novelas de cavalaria. Então, aqui também tem uma coisa interessante, que é a ironia em relação àquelas obras da era medieval, que nós já lemos, já discutimos, né? As obras de cavalaria, que eram aquelas histórias sobre os heróis, cavaleiros, que iam até os lugares e salvavam as donzelas, salvavam as pessoas. Esse tipo de história é ironizado por Cervantes aqui na obra Dom Quixote. Nesse livro, né, o protagonista lê tantas obras a respeito desse tema, sobre o heroísmo dos cavaleiros, que começa a se comportar como se fosse um cavaleiro errante. E aqui, lembrando que a palavra errante significa alguém sem rumo, sem destino, né? Já temos aqui mais um ponto para refletir. Imagine uma pessoa rica que não tem muito o que fazer, já não tem objetivo, né? Ele acaba encontrando na literatura, nas obras que lê, uma espécie de fuga. Será que ninguém nunca fez isso? Será que nós não fazemos isso? Não necessariamente com livros, mas será que já não buscamos fugas em outros objetos, em outros conceitos, em outras ideias, em outros comportamentos? Depois a gente vai voltar a discutir sobre isso. Aí ele convoca seu vizinho, Sancho Panza, a sair com ele numa aventura. Né? Esse vizinho é um pouco ganancioso e não é muito inteligente ali no livro. Então acaba que Dom Quixote promete a ele algumas coisas, inclusive terras, para que ele se torne o suposto escudeiro de Dom Quixote nessa aventura, porque na época medieval os cavaleiros tinham os seus pajens, né, que eram aquelas pessoas geralmente jovens responsáveis por carregar os escudos, as espadas, cuidados dos seus objetos de guerra. E Sancho Panza seria essa pessoa que acompanharia Dom Quixote nas aventuras. E ele vai atuar como folha literária. Guardem esse termo que já já eu volto a falar sobre ele. Temos também o Rocinante e o Russo, que são animais, né? O cavalo de Dom Quixote é o Rocinante, e o Russo é o jumento de Sancho. Só que assim, na imaginação de Dom Quixote, Rocinante é um cavaleiro
um cavaleiro alazão, né? Um cavalo alazão, um super animal, todo de porte, né? Porém, na verdade, na vida real, ele é um coitado de um cavalo velhinho que estava lá abandonado. E ele é importante porque ele que possibilita Dom Quixote de vivenciar todas essas aventuras, inclusive de se caracterizar como um cavaleiro. Dulcinea é a moça de uma estalagem, né, de uma hospedaria, que Dom Quixote inventa que ela é a donzela que precisa dos seus encantos, que precisa dos seus cuidados, e acaba dedicando-lhe todo o seu amor, os seus atos de coragem. Tem ainda o sacerdote e o barbeiro, que são dois também supostos amigos de Dom Quixote, só que, como eles desaprovam o seu comportamento, eles fazem de tudo para trazer Dom Quixote de volta para casa, né? De volta em dois sentidos. No sentido simbólico, que é sair da loucura e voltar para sua vidinha, mesmo que medíocre, e de volta também fisicamente, parando com essas aventuras e voltando para sua casa, lá na sua fazenda. Eu falei para vocês que Dom Quixote tinha Sancho Panza como seu escudeiro e que Sancho Panza atua como personagem folha. O que é isso? É um tipo de personagem que serve para destacar as qualidades do protagonista. Então, como eles são, repara na imagem, eles são fisicamente já o oposto. Enquanto que Dom Quixote é alto, magro, Sancho é baixo e gordo. Né? Então, esse contraste físico acaba extrapolando para um contraste psicológico, emocional. E é esse contraste que faz Dom Quixote se destacar. Então, na verdade, Sancho Panza é um tipo de personagem que é criado para levantar a bola para Dom Quixote cortar, né? Pegando a metáfora do vôlei. E a gente vê isso hoje, né? Vários personagens, quando tem duplas, por exemplo, de comediantes, sempre tem um que levanta a ideia para piada, para o outro fazer a piada e arrematar. Isso é o que é conhecido como personagem folha. Nós temos também outra característica interessante, que é o humor da metalinguagem, né? E isso já confere muita modernidade na obra de Cervantes, que é Dom Quixote. Vamos ler esse trecho aqui sobre a queima dos livros, que é um trecho repleto de simbologia. Porém, que livro é esse que está ao pé dele? A Galateia, de Miguel de Cervantes, disse o barbeiro. Muitos anos há que esse Miguel de Cervantes é meu amigo, e sei que é mais versado em desdita que em versos. O seu livro alguma coisa tem de boa invenção, alguma coisa promete, mas nada conclui. É de se esperar pela segunda parte que ele já nos anunciou. Vejam só, que logo no começo da obra, Dom Quixote, nós temos esse fragmento aqui em que o barbeiro vai para a casa do Dom Quixote, né, do Quirrano, e acaba propondo queimar os livros dele, porque teoricamente seriam os livros que o estavam levando à loucura. Então eles acham que destruindo os livros, eles vão trazer Dom Quixote de volta à realidade. Quando eles estão destruindo os livros, eles acham o livro A Galateia, de Miguel de Cervantes, que é o mesmo autor da obra Dom Quixote. Então, na obra Dom Quixote, fala-se sobre o próprio autor do livro, né? Isso é o que se chama de metalinguagem. É a obra, o autor falando de si mesmo. E é engraçado porque Cervantes é irônico, porque ele critica a si mesmo. Ele diz que talvez eles encontrem, né, alguma coisa ali sobre a segunda parte da Galateia, que o autor anunciou e ainda não publicou. E isso foi verdade. Cervantes publicou a Galateia incompleta, disse que teria uma segunda parte, mas acabou não publicando essa segunda parte, que ficou incompleta mesmo. Então, o próprio Cervantes, que é o autor do livro Dom Quixote, critica a si mesmo na obra. Isso mostra, né, um humor inteligente, a metalinguagem e já uma modernidade, coisa que não se via nessa época nos romances. Aqui eu trago também a intertextualidade com a música atual, Dom Quixote, da banda Engenheiros do Havaí, uma banda brasileira. Essa música
deixa tudo subentendido, né, sobre a personalidade de Dom Quixote. E o primeiro verso já é muito interessante, diz assim: muito prazer, meu nome é Otário. Por quê? É assim que as pessoas viam Dom Quixote. Ninguém o via como alguém inventivo, imaginativo, à frente de seu tempo. Não, viam-no como um tonto, como uma pessoa maluca, que saiu por aí achando que é herói. Né? Então ele é ridicularizado, ele é ironizado até pelos próprios amigos. Então, na música, isso é colocado em relevância. Né? Essa ideia de que muitas vezes as pessoas nos veem com um olhar de pena, um olhar de que nós somos idiotas, sendo que nós estamos buscando algum sonho. Né? Então, as pessoas não têm essa empatia, muitas vezes, de perceber que estamos atrás dos nossos objetivos. E essa música trata muito bem disso. Eu vou deixar o link para vocês dessa música. E uma das atividades de hoje é vocês relacionarem a música, a crítica da música, com esse enredo que eu contei para vocês sobre o Dom Quixote. Tá? Então, aqui eu vou ler para vocês a letra, mas vocês podem retomar. A letra está na internet, eu vou deixar disponível esse material lá no Class, e vocês podem retomá-la relacionando com esse enredo. Não se preocupem que nós vamos retomar ainda também a obra completa, né? Nós vamos ler outros fragmentos, falar de outras reflexões. Mas nesse primeiro momento, vamos falar dessa questão da loucura em relação às convenções sociais. Né? Será que buscar os sonhos é uma loucura? Buscar algum escape é uma forma de loucura? Sempre vai ser loucura? Ou depende das convenções sociais? Vamos pensar a respeito disso. Diz assim: muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Peixe fora d'água, borboletas no aquário. Muito prazer, meu nome é Otário. Na ponta dos cascos e fora do páreo, puro sangue puxando a carroça. Olha só, né? É aquela pessoa que não se encaixa, um peixe fora d'água, borboletas no aquário, é alguém que está fora do seu ambiente. Como isso se encaixa na obra Dom Quixote? Lembra que eu falei, ele é um senhor de meia idade que começa a sonhar com os livros. E ele sente que ele vai buscar o seu sonho a partir do momento que ele sair daquela sala em que ele ficava lendo e levar tudo isso para a realidade. Né? Então, lá no mundo, de acordo com as convenções sociais, ele era um peixe fora do aquário, como se fosse uma borboleta, né, num aquário, ou seja, num ambiente fora do seu. Porém, na cabeça dele, ele só estava buscando um sonho. Ele estava vivendo o que era da sua imaginação. Mas as pessoas o viam como otário, né, como louco. E ele acaba aqui na música, o eu lírico da música, admite isso. Né? Tudo bem, eu sou um otário para vocês, mas, na verdade, eu sou um puro sangue puxando a carroça. O puro sangue é o cavalo de raça. Né? E aí, colocar um puro sangue para puxar a carroça seria um desperdício. Então, é como se ele dissesse, não, eu estou à frente de vocês, né? Eu não sou louco. Então, vamos pensar a respeito aqui da música e da obra. Um prazer cada vez mais raro, a aerodinâmica num tanque de guerra, vaidades que a terra um dia há de comer, as de espadas fora do baralho, grandes negócios, pequeno empresário. Muito prazer, me chamam de otário. Então, o tempo todo ele vai falando aqui, citando elementos que estão fora de seu contexto. O as de espadas, que é um tipo de carta, só que está fora do seu baralho. Um grande negócio, mas numa pequena empresa. Né? Então, tudo aqui fora do seu contexto. É como ele se sente. Alguém que está fora das convenções, fora do que a sociedade espera dele. Por amor às causas perdidas, tudo bem. Até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Tudo bem, seja o que for, seja por amor às causas perdidas, por amor às causas perdidas. Então, ele aqui se coloca como um sonhador. Né? Tem um episódio muito interessante que nós vamos retomar depois, quando ele enxerga um monstro no moinho de vento. Tem um moinho de vento lá na fazenda e ele acha que que na verdade aquilo ali são monstros, né? Um gigante que vai destruir o lugar. Na verdade, ele entende que aquilo é um moinho de vento, mas ele escolhe acreditar que são monstros. Né? E isso porque ele tem desejo de ver as coisas resolvidas, de ver o heroísmo no mundo,
coisa que ele já não via, só encontrava nos livros lá medievais. Então, como ele quer buscar a sua realização, ele cria coisas na mente, mesmo sabendo que não são reais, mas para satisfazer o seu desejo de heroísmo. Muito bem, então depois vocês analisem lá melhor a letra, vejam as possíveis interpretações que vocês possam dar e relacionem, né? Façam um textinho curto relacionando a letra da música ao seu contexto lá na obra, né? O enredo. Claro que a gente não leu o livro inteiro, não discutimos todo ele ainda, mas vocês podem relacionar esse contexto que eu estou comentando aqui com vocês. E por fim, nós chegamos ao momento de um exercício de reflexão, exercício de escrita literária. Né? Então, o que vocês vão fazer agora, depois de fazer essa análise intertextual entre a música e o livro? Vocês vão, então, relacionar o enredo de Dom Quixote à sua própria vida. Né? Você já agiu de alguma maneira que as pessoas acharam que era idiota, que as pessoas acharam que era loucura? Você já procurou alguma fuga? Você pode relacionar isso com você, ou relacionar a vida humana no geral. Será que nós precisamos de fuga às vezes? Isso faz de nós loucos? Como refletimos a respeito da loucura? Então, vocês vão pensar nesse tema e escrever um texto muito poético. Quando eu digo poético, eu estou dizendo aquele texto repleto de figuras de linguagem, uma linguagem simbólica, não aquela linguagem direta, né, da notícia, por exemplo. Não, nós vamos escrever um texto literário. E esse texto literário pode ser um texto reflexivo, simplesmente, em prosa, né? Lembrando que texto em prosa é aquele texto escrito em parágrafos, escrito aqui, um texto que vai até o fim da linha, em linhas e parágrafos, portanto. O texto que é mais comum, né, de se fazer. Ou você pode fazer um poema refletindo sobre isso. Nós já estudamos o soneto, que é um poema com regras, né, com métrica, com rima específicas. Você pode fazer um poema livre, você pode fazer um texto narrativo, um poema narrativo, né, como a gente já viu também lá em Camões. Enfim, você pode aproveitar um dos recursos, um dos estilos que nós já estudamos e produzir o seu texto. Vou deixar vocês escolherem, fica livre. O que precisa ter? Intertextualidade com a obra de Dom Quixote. Então, vocês vão falar da questão da loucura. Qual que é a sua visão da loucura? O que é a loucura para você e o que é a sanidade? Né? Isso, como eu disse, no modelo que vocês quiserem. Podem criar uma narrativa para falar disso, podem fazer um texto mais descritivo, reflexivo, né? De preferência que seja mais, mesmo que seja narrativa, mas que tenha reflexão. Aí vai se encaixar um pouco na crônica que nós ainda veremos. Mas tem que falar, encaixando aí uma relação com Dom Quixote, com a obra Dom Quixote. E tem que ter metalinguagem. Então, o seu texto vai tratar de si mesmo, né? O seu texto vai falar dele mesmo, assim como nós vimos lá que Cervantes fala de si mesmo. Além disso, vocês vão fazer, no mínimo, 3 estrofes, se for poema, ou 10 linhas, se for texto em prosa, tá bom? Então, fica aí a atividade, na verdade, as duas atividades, né? Lembrando, a análise da música, relacionando com o enredo de Dom Quixote, e essa pequena criação aqui, que é um exercício de reflexão sobre a loucura, porque no próximo encontro nós vamos voltar a tratar desse tema e precisaremos então ter esse contexto aí reflexivo a partir dos textos de vocês. Eu também vou deixar 2 vídeos de especialistas falando da obra Dom Quixote, que são interessantes para vocês entenderem melhor essa obra. E não se preocupem, nós voltaremos a ela e trataremos de outros temas muito relevantes para a nossa sociedade atual. Bom trabalho, muito obrigada pela atenção e até a semana que vem. Tchau, tchau!